Era um dia frio e claro de abril, e os relógios estavam batendo 13 horas. Winston Smith, com o queixo enfiado no peito, em uma tentativa de escapar do vento desagradável, entrou rapidamente pelas portas de vidro das mansões Vitória, embora não rápido o suficiente para impedir que um redemoinho de poeira grossa entrasse junto com ele. O corredor cheirava repolho cozido e tapetes velhos. Em uma das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ser exibido em ambientes internos, estava pregado na parede. Ele retratava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura, o rosto de um homem de aproximadamente 45 anos, com um bigode preto, grossos e traços rudemente bonitos. Winston dirigiu-se às escadas. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo nos melhores dias, ele raramente funcionava e atualmente a corrente elétrica era cortada durante o dia. Isso fazia parte das medidas econômicas para a preparação da Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, que tinha 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subia devagar, parando para descansar algumas vezes no caminho. Em cada patamar, em frente ao posto do elevador, o pôster com o rosto gigante olhava da parede. Era uma daquelas imagens em que os olhos parecem seguir você quando se move. O grande irmão está de olho em você, dizia a legenda abaixo dele. Dentro do apartamento, uma voz alegre estava lendo uma lista de números que tinha algo a ver com a produção de ferro gusa. A voz vinha de uma placa metálica retangular, como um espelho embaçado, que fazia parte da superfície da parede direita. Winston girou uma chave e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem distinguíveis. O aparelho, chamado de teletela, podia ser escurecido, mas não havia como desligá-lo completamente. Ele se aproximou da janela, uma figura pequena e frágil. A magreza de seu corpo era ressaltada pelo macacão azul, que era o uniforme do partido. Seu cabelo era bem claro, seu rosto naturalmente corado, sua pele áspera devido ao sabão grosseiro, às lâminas de barbear sem corte e ao frio do inverno que havia terminado recentemente. Lá fora, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento levantavam poeira e papel rasgado, formando espirais. Apesar do sol brilhar e o céu ser azul intenso, parecia que não havia cor em nada, exceto nos cartazes que estavam espalhados por toda a parte. O rosto com bigode preto olhava de cima em cada esquina imponente. Havia um na fachada da casa logo em frente. O grande irmão está de olho em você, dizia a legenda, enquanto os olhos escuros mergulhavam nos de Winston. No nível da rua, outro cartaz, rasgado em um canto, tremulava ao vento, cobrindo e descobrindo alternadamente a palavra única, Inc. Soc. Ao longe, um helicóptero deslizava entre os telhados, pairava por um instante como uma mosca varejeira e depois voava novamente em curva. Era a patrulha da polícia bisbilhotando pelas janelas das pessoas. No entanto, as patrulhas não importavam, apenas a polícia do pensamento importava. Enquanto Winston estava de costas, a voz da teletela continuava a tagarelar sobre o ferro gusa e o comprimento excedente do 9º plano quinquenal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer som que Winston fizesse acima de um sussurro muito baixo seria captado por ela. Além disso, enquanto ele permanecesse dentro do campo de visão que era comandado pela placa de metal, ele poderia ser visto e ouvido. É claro que não havia como saber em quais momentos você era observado, quantas vezes ou que sistema a polícia do pensamento usava para se conectar a um fio individual. Era tudo pura especulação. Era até concebível que eles observassem todo mundo o tempo todo, mas de qualquer forma, eles poderiam se conectar ao seu fio quando quisessem. Você tinha que viver, e vivia, devido a um hábito que se tornou um instinto, na suposição de que todo som que você fazia era ouvido, e exceto na escuridão, cada movimento era examinado.
Winston manteve as costas viradas para a teletela. Era mais seguro. Embora, como ele bem saiba, até mesmo as costas podem revelar algo. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, erguia-se vasto e branco acima da paisagem suja. Isso ele pensou com uma espécie de desgosto vago. Isso era Londres, a principal cidade da pista de pouso 1, em si a terceira mais populosa da província da Oceania. Ele tentou resgatar alguma memória de infância que pudesse dizer se Londres sempre tinha sido assim. Sempre existiam essas vistas de casas do século XIX em ruínas, com suas laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão e telhado desencontrolado, com seus muros de jardim desabando em todas as direções, e os locais bombardeados onde a poeira do gesso girava no ar, e a erva do pântano que se arrastava sobre as pilhas de entulho, e os lugares onde as bombas haviam limpado um terreno maior e haviam surgido colônias sórdidas de habitações de madeira como galinheiros. Mas não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Nada restava de sua infância além de uma série de flashes ocorrendo sem nenhum contexto e, em sua maioria, incompreensíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em nova língua, a língua oficial da Oceania, era surpreendentemente diferente de qualquer outro objeto à vista. Era uma estrutura piramidal enorme, feita de concreto branco brilhante, que se erguia do terraço um andar após o outro, a 300 metros de altura. De onde Winston estava, era possível ler destacadas em sua fachada branca com letras elegantes as 3 palavras de ordem do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O Ministério da Verdade, segundo diziam, possuía 3.000 salas acima do nível do solo, além de inúmeras ramificações subterrâneas. Espalhados por Londres, havia outros 3 prédios, de aparência e tamanho semelhante. Eles eram tão imponentes que ofuscavam completamente a arquitetura ao redor, de modo que do telhado das mansões Vitória era possível ver todos os 4 ao mesmo tempo. Eles eram as sedes dos 4 ministérios, nos quais todo o aparato do governo estava dividido: o Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, entretenimento, educação e belas artes; o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra; o Ministério do Amor, responsável pela manutenção da lei e da ordem; e o Ministério da Abundância, responsável pelos assuntos econômicos. Em nova língua, seus nomes eram Miniver, Minipaz, Miniluve, Miniplant. O Ministério do Amor era o mais assustador de todos. Não havia janelas nele. Winston nunca tinha entrado no Ministério do Amor, nem nunca passara a menos de meio quilômetro dele. Era um lugar impossível de se entrar, a menos que fosse a trabalho oficial. E mesmo assim, somente através de um labirinto de arames farpados, portas de aço e ninhos de metralhadoras ocultos. Até as ruas que levavam até suas barreiras exteriores eram patrulhadas por guardas com rosto de gorilas, vestidos com uniformes pretos e armados com cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. Ele havia colocado em seu rosto uma expressão de otimismo tranquilo, o que era aconselhável usar ao encarar a teletela. Ele atravessou o cômodo em direção à pequena cozinha. Ao sair do ministério nesse horário, ele havia sacrificado seu almoço no refeitório, e ele sabia que não havia comida na cozinha, exceto por um pedaço de pão de cor escura que precisava ser guardado para o café da manhã do dia seguinte. Ele pegou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco escrito Vitória Gin. Ela exalava um cheiro doentio e oleoso, como o do licor de arroz chinês. Winston quase encheu uma xícara inteira com o líquido. Preparou-se para um choque e o engoliu de uma vez só, como uma dose de remédio. Imediatamente, seu rosto ficou vermelho e água escorreu de seus olhos. Aquela coisa era como ácido nítrico, e além disso, ao engoli-la, ele sentiu como se levasse uma pancada na parte de trás da cabeça, com um bastão de borracha. No entanto, no momento seguinte, a queimação em seu estômago diminuiu,
e o mundo começou a parecer mais alegre. Ele pegou um cigarro de um maço, amassado escrito Cigarros Vitória, e descuidadamente o segurou na posição vertical, fazendo com que o tabaco caísse no chão. Com o próximo cigarro, ele teve mais sorte. Ele voltou para a sala de estar e sentou-se em uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa, ele pegou um porta-penas, uma garrafa de tinta e um livro em branco, do tamanho de uma folha de papel A4, com capa vermelha e marmorizada. Por algum motivo, a teletela na sala de estar estava em uma posição incomum. Em vez de ser colocada como era normal, na parede dos fundos, onde poderia dominar todo o cômodo, ela estava na parede mais longa, em frente à janela. Ao lado dela havia um recuo raso, no qual Winston estava sentado agora, e que quando os apartamentos foram construídos, provavelmente havia sido feito para abrigar estantes de livros dentro da parede. Sentado no recuo e mantendo-se bem recuado, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela em termos de visão. É claro que ele ainda podia ser ouvido, mas contanto que permanecesse na posição atual, não podia ser visto. Foi em parte a geografia incomum do cômodo que lhe sugeriu o que ele estava prestes a fazer. Mas também havia sido sugerido pelo livro que ele acabara de tirar da gaveta. Era um livro peculiarmente bonito. Seu papel, macio e cremoso, um pouco amarelado pelo tempo, era de um tipo que não era fabricado há pelo menos 40 anos. No entanto, ele podia supor que o livro era muito mais antigo do que isso. Ele o tinha visto na vitrine de uma pequena loja de bugigangas em um bairro sujo da cidade. Não se lembrava mais qual bairro exatamente, e imediatamente foi tomado por um desejo avassalador de possuí-lo. Os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns, negociantes do mercado livre, como eram chamados, mas a regra não era estritamente seguida, porque havia várias coisas, como cadarços e lâminas de barbear, que eram impossíveis de obter de outra maneira. Ele deu uma rápida olhada na rua, para os lados, e em seguida entrou sorrateiramente na loja e comprou o livro por $2,50. Na época, ele não estava consciente de querê-lo para nenhum propósito específico. Ele o levou para casa secretamente em sua pasta. Mesmo sem ter nada escrito nele, o livro era uma posse comprometedora. O que ele estava prestes a fazer era abrir um diário. Isso não era ilegal. Nada era ilegal, já que não existiam mais leis. Mas se fosse descoberto, era bastante certo que seria punido com a morte, ou pelo menos com 25 anos em um campo de trabalho forçado. Winston encaixou uma pena no suporte da caneta e chupou para tirar a graxa. A caneta era um instrumento arcaico, raramente usado até mesmo para assinaturas, e ele tinha conseguido uma, furtivamente e com alguma dificuldade, simplesmente porque sentia que o belo papel cremoso merecia ser escrito com uma pena de verdade, em vez de ser arranhado com um lápis. Na verdade, ele não estava acostumado a escrever à mão. Além de notas muito curtas, era comum ditar tudo no fala-escreve, o que, é claro, era impossível para o seu propósito atual. É claro, era impossível para o seu propósito atual. Ele mergulhou a caneta na tinta e depois hesitou por apenas um segundo. O tremor percorreu suas entranhas. Marcar o papel era um ato decisivo. Em letras pequenas e desajeitadas, ele escreveu: